Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast RI Connect. Meu nome é André e sobre o nosso primeiro episódio a gente vai aprofundar um pouco, né, sobre os conceitos de relações internacionais, geopolítica e política internacional, até porque esse é o intuito da nossa plataforma. E hoje, aqui ao meu lado, para apresentar comigo, está o Lucas Chadid. Fala pessoal, boa noite, boa tarde, boa noite, né? Bom dia, não sei que horas vocês vão estar escutando isso. Bom, como o André falou, nosso objetivo é realmente incentivar o debate de relações internacionais. Eu estou muito feliz de poder iniciar esse projeto com ele aqui, de podcast. A gente vai estar sempre chamando um convidado, né? Para estar com a gente. E no nosso primeiro episódio aqui está com a gente o nosso professor Leandro Terra. E aí, Leandro, tudo bom? Olá, meus caros. Tudo bom? Tudo bom, André? Tudo bom, Lucas? Beleza. E Muito aí, obrigado pelo Leandro? convite, viu? Fico honrado estar aqui com vocês para falar um pouco A, sobre RI. a gente que fica honrado de você ter aceito o convite, né? Mas conta aí pra gente quem é você, o que você faz, né? Pra gente poder dar esse start. Bom, eu sou professor de Relações Internacionais no UniBH. Eu me formei, né? Eu tenho bacharelado nessa área. Me formei lá pelos idos de 2012. Fiz um mestrado que eu concluí em 2016, também em Relações Internacionais. E estou iniciando agora um doutorado na área de ciência política. Eu, além da minha vida acadêmica, né, eu estive na indústria também, no mercado de trabalho, lidando com comércio exterior durante um curto tempo, com vendas, e parti para a área de consultoria socioeconômica e socioambiental. É uma área muito interessante, que requisita bastante, né, conhecimentos de um internacionalista, porque trata de vários padrões de desempenho e benchmarkings, né, de gestão ambiental e de responsabilidade social que vem aí do Banco Mundial, da International Finance Corporation, da Uhum. ICMM, entre outras organizações intergovernamentais e não governamentais, porém internacionais. E os meus estudos, eles sempre estiveram ali ao lado dos estudos de desenvolvimento econômico, do impacto dos eventos políticos nos negócios privados. Esses sempre foram os meus interesses de pesquisa e de trabalho. Uhum. Entendi, mas e como é que você chegou, né, nessa área de relações internacionais? Como é que foi a trajetória assim para você falar, bom, quero fazer relações internacionais, quero ser professor, né, que é uma coisa que assim, porque eu, por exemplo, quando eu entrei em relações internacionais, eu não sabia direito o que eu queria ser diplomata, entendeu? Muitos de nós, né? Comigo não foi diferente, não. Eu estava muito perdido no segundo e terceiro ano do ensino médio sobre o que fazer, né? Eu ia para aquelas mostras de profissões. Eu lembro que eu fui da UFMG, da FUMEC, aqui em Belo Horizonte, e eu voltava decepcionado, né? Porque eu não me vi em nenhum dos cursos ali. Até que eu fiquei sabendo de relações internacionais, fiquei sabendo da possibilidade do concurso para a carreira diplomática, né? O CACD. E eu tinha uma facilidade com a língua inglesa, interesse em aprender outros idiomas também, e me dava muito bem com as disciplinas, com as matérias mais voltadas para as ciências humanas na escola, né? História, geografia, literatura, língua portuguesa. Fiquei sabendo que era um curso muito acadêmico, teórico. Isso decepciona muitos ingressos no curso de RI, mas para mim foi algo a mais para me atrair. Eu acho que, Uhum. como quase todo professor, eu gosto muito de literatura, desde criança. E iniciei o curso. Com o passar do tempo,
eu fui percebendo algumas realidades, né, a respeito do mercado de trabalho e a respeito desse concurso para o Instituto Rio Branco, e comecei a me afastar desse projeto. Quais eram as dificuldades ali? Que eu acho que é uma experiência que muitos estudantes de relações internacionais passam por, dentre aqueles que se interessam pela diplomacia brasileira. É o concurso público mais difícil do Brasil, o que não é pouca coisa, porque os concursos públicos de nível superior e federal no Brasil, de uma forma geral, são muito concorridos. E que tem uma bibliografia, né? Tem uma literatura, tem pontos de edital nas várias disciplinas que são cobradas ali, em que o quarto secretário, né, como eles chamam, o concurseiro do Instituto Rio Branco, ele precisa de, no mínimo, uns 2 anos apenas para passar uma vez pela bibliografia completa. Isso não quer dizer que ele revisou, que ele treinou exercícios, que ele se aprofundou em algum assunto. É apenas para ele dar a primeira volta na matéria. E isso é muito complicado, né? Quando a gente tem o interesse de trabalhar, de ter o nosso próprio dinheiro, de dar alguma leveza, né, para os nossos pais que sofreram e sofrem tanto para fazer a gente Uhum. crescer e chegar na vida adulta. E aí eu percebi que não era para mim largar o trabalho, largar outros estudos para ter a dedicação que esse concurso necessita, que é uma dedicação de 8 horas por dia ou mais. Então eu deixei esse projeto para lá, sem muitos melindres, e aproveitei bastante as experiências que eu estava tendo no mundo dos negócios, né? Trabalhando ali com socioeconomia, com responsabilidade social corporativa, eu estava no mundo da mineração, das energias renováveis, das siderúrgicas, e isso tudo sempre me encantou bastante. Eu tive a oportunidade de conhecer muitas capitais brasileiras, entre outras cidades, para fazer o trabalho de expansão comercial dessa empresa de consultoria para a qual eu trabalhava, e lidar, né, com esses padrões de desenvolvimento sustentável do Banco Mundial, da EFC, me fizeram ter um interesse acadêmico por essas organizações internacionais e por esse mundo, né, da governança, né, das instituições políticas dentro da economia, de uma forma geral. Aí eu decidi fazer um mestrado em que eu estudei o próprio Banco Mundial e os seus critérios liberais de governança. Pude aprender e aplicar métodos estatísticos, que era algo que eu tinha vontade de fazer, de trazer mais metodologia quantitativa para as relações internacionais, para as ciências sociais, de uma forma geral. Espero poder replicar isso no meu doutorado também. Eu vou estudar o impacto dos eventos políticos e geopolíticos nos índices de bolsa de valores. Uhum. E voltei depois do mestrado a trabalhar com socioeconomia e tive finalmente a oportunidade de lecionar. E era algo que eu gostaria muito de fazer, né? De me dedicar mais inteiramente à academia, uma vez que ali no mundo dos negócios eu já tinha aproveitado bastante e estava vendo alguns impedimentos ali para o crescimento, especialmente porque o Brasil estava passando por um momento ruim, né, no setor das commodities, e as empresas, de uma forma geral, já não estavam contratando tanto esse tipo de serviço de consultoria. E a docência, para mim, foi uma saída tanto para me manter trabalhando e com uma renda interessante, quanto para poder viver melhor essa vida de pesquisa, de leitura, que eu gosto tanto Uhum. das relações internacionais. Não, muito legal, muito legal.
E assim, falando dessa parte mais profissional também, eu acho que até o André deve concordar comigo. Acho que todos vamos concordar, né? Que Relações Internacionais é um curso que, pelo menos onde a gente está, né, em Belo Horizonte, é um curso muito difícil de se arrumar uma oportunidade dentro de Relações Internacionais mesmo, né? Então, assim, eu vejo muita Sim, gente de Relações Internacionais trabalhando com compras, com coisas que não são necessariamente o que a gente vê no dia a dia, né? Do acadêmico, vamos dizer assim. sim, sim. Uma coisa que os estudantes de RI têm que saber logo de cara aqui em Belo Horizonte é que sim, a maioria das oportunidades são para comércio exterior. Alguns se apaixonam por isso, crescem bastante. Outros acabam trabalhando nessa área mais pela falta de opção. E que aquelas vagas que trabalham mais com a parte política, institucional, internacional das organizações, elas estão mais concentradas aqui no Brasil, em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, especialmente em Brasília. Uhum, Existem com câmaras de certeza. comércio, existem algumas embaixadas e consulados, alguns consulados, perdão, que têm programas de estágio aqui em Belo Horizonte. Nós temos muitos egressos do curso de RI que trabalham para o governo de estado, na cooperação internacional da Secretaria de Educação e Tecnologia, para a Prefeitura de Belo Horizonte. Mas, de uma forma geral, essas vagas elas são bastante reduzidas pelo número de alunos e egressos de relações internacionais que nós temos. Né? Uhum, com certeza. Foi uma surpresa grata entrar nessa área da socioeconomia e do meio ambiente, porque algo extremamente internacionalizado e rico em Belo Horizonte é o setor de mineração e energia, especialmente mineração. Uhum, Toronto, né, costuma ser considerada a capital mundial da mineração, né, grandes mineradoras, uma boa parte das mineradoras que estão aqui na América Latina, elas têm a sua sociedade, né, foi feito o IPO, né, em que foram distribuídas ações na Bolsa de Toronto, a TSX, a TSX. Mas se nós pegarmos para valer qual capital, qual cidade, qual metrópole está de fato afundada em um ambiente de mineração, nós estamos falando de Belo Horizonte. Toronto acabou ganhando o título, né, por ser um país anglófono do hemisfério norte, mas eu considero que Belo Horizonte é a capital mundial da mineração. E uhum, a mineração ela é muito internacionalizada, tanto para compras, quanto para pesquisa de mercado, quanto para socioeconomia e sustentabilidade, uhum. a parte comercial também. Sim, O demais. RH internacional, né, em que trabalhadores estrangeiros das multinacionais são expatriados aqui para o Brasil para trabalhar nas mineradoras, é um outro é um outro mundo a ser explorado pelos estudantes de RI também. Sim, essa área de mineração realmente tem muita oportunidade para a gente que é de RI. Inclusive eu tô trabalhando atualmente também no setor de mineração, então posso dizer que realmente tem muita oportunidade, tem muitas empresas multinacionais, né, que estão aqui, a maioria inclusive, né, vamos dizer assim. Acho que todas, na verdade, se pegar ao pé da letra, Ah, sim, mas sim. Basicamente todas as mineradoras aqui sim, em sim. Minas Gerais que tem aquele perfil que nós chamamos de júnior, né? Elas têm capital estrangeiro, vindo Uhum, ali da Austrália, do Reino Unido, do Canadá. verdade. E assim, agora já entrando num outro assunto, totalmente diferente, inclusive, mas que tá muito em pauta, né, nos últimos dias, nas últimas semanas, esse assunto aí do conflito da Rússia com a Ucrânia, né? Essa coisa aí. E aí, Ah, sim. mas você acha que vai dar guerra, vamos dizer assim, ou não, né? A gente vai discutir mais sobre isso ao longo do podcast, mas só para a gente ter esse inicinho aí. Não, claro que não vai ter guerra. Bolsonaro esteve lá e impediu a guerra. Teve lá, né? Impediu a guerra, ele trouxe a paz para o mundo. Não, ele é um pacifista.
Então, nós estamos num momento um pouco estranho, né, de acordo com as últimas notícias, porque o governo russo declarou ontem que estava retirando parte das tropas da fronteira, mas alguns informantes da OTAN indicam, né, e a OTAN declarou isso publicamente, que essas tropas não foram retiradas ainda. Sim. Então ainda há uma grande incerteza ali na região. Seria, sim, de fato, o maior evento geopolítico desde a Segunda Guerra Mundial, o que é muito sério. É um choque, né, entre a Rússia, um choque direto entre a Rússia e os países da OTAN. Seria aquilo que os Estados Unidos e a União Soviética fizeram de tudo para evitar durante a Guerra Fria. Mas, ao mesmo tempo, não é um conflito que surgiu ontem, não é uma surpresa, uma novidade, um Uhum. susto. Nós temos a crise da Ucrânia ali desde 2014, depois Sim. com a ocupação da Crimeia. E a gente E, também tem só te interrompendo, te cortando um pouquinho, sim, a gente também tem um cenário de expansão da OTAN para o leste desde o fim da Guerra Fria, né? Assim, a OTAN ela vem chegando para o leste ali, chegando na borda da Rússia ali há muito tempo já, querendo chegar ali, né? Então, ali para a Polônia, né, que não faz fronteira com a Rússia mais assim diretamente, mas é ali uma esfera de influência, né, considerável da Rússia. seriam aqueles Os países Bálticos da também. Rhineland, né? Aquele anel geográfico ao redor, né, da Heartland, do Mackinder. Né? Nós Uhum. temos nós temos aquela porção de terra da Eurásia que a Rússia ocupa, que a propulsiona, né, a conquistar todos os territórios ao redor. E nós temos esses territórios ao redor que fazem um anel ali em volta. Eu acho uma coisa que eu vi, que eu achei muito interessante, é que se vocês pegarem o mapa, um mapa do Ártico, né, um mapa mundi que tenha no seu centro o Ártico, né, em que você consegue enxergar melhor a proximidade da fronteira russa com o Alasca americano, que aí dá para ver. E com essa expansão da OTAN, você consegue ver graficamente o quanto a Rússia está cercada pelo, pelo Atlântico Norte. E quanto esse cerco aumentou nos últimos anos. Sim. Então é até meio estranho falar para um país tão grande, né, e belicamente tão poderoso, mas é como se geoestrategicamente a Rússia tivesse razão, tivesse um motivo para fazer isso que ela está fazendo. Sim, se Ela de você. fato, o Atlântico Norte de fato Uhum. vem realizando um movimento de estrangulamento da Rússia, por mais absurdo que isso possa parecer ao se pensar num território daquele tamanho. Professor, e também, puxando um pouco com o gancho do que o Lucas falou também sobre a expansão da OTAN, e também como que você falou, né, sobre a Rússia se sentir um pouco encurralada, e teoricamente isso faz um pouco de sentido, né, porque desde o fim da Guerra Fria até os dias atuais, a gente só se vê uma expansão oriental da OTAN, e não uma expansão ocidental da Rússia, digamos, né? Óbvio que a Rússia tem sim a zona de influência naqueles países, né, que fazem como se fosse uma cortina de ferro do século XXI, né? E o Putin sempre fala em todas as entrevistas que ele dá, que ele se pronuncia na televisão russa quase todo dia, né? E ele sempre fala que não é a Rússia que está sendo agressiva, é a OTAN que está invadindo seu território, né? Tipo assim, querendo, com essas pretensões de anexação de país, né, do leste europeu. E também tem essa parte também que os russos se sentem ameaçados, né, porque é um país geograficamente muito plano, muito fácil de ser invadido, né? Então, você acredita que isso contribui um pouco também para essa crise atualmente? Eu não acredito de forma alguma
que vai haver uma invasão à Rússia. Mas eu entendo que há uma série de interesses econômicos, né, de mercado, envolvendo a Rússia, a Ucrânia e os demais países da OTAN hoje, que justificam algum tipo de estranhamento entre esses países e movimentos de compensação e de intimidação militar e diplomática por conta desses interesses de mercado. Uhum. A Rússia ela tem essa questão geográfica, né, das planícies, mas muito mais. Ela é uma grande exportadora de grãos, né, de trigo, fornece mais de um terço do gás que é utilizado pela Europa Ocidental, e esse tipo de dependência que o Ocidente tem das exportações russas causa um certo estranhamento também. A Ucrânia Sim. também, a Ucrânia, junto da Rússia, é um dos maiores exportadores de trigo do mundo. E o trigo é basicamente o grão básico, né, de alimentação e segurança alimentar para todas as nações. Uhum. Sim, e outra coisa que dá pra gente levantar também, que eu acho muito interessante, eu estava vendo recentemente, né, que assim, o custo se a Rússia invadir a Ucrânia, né, seria um custo muito alto. Então, por exemplo, os Estados Unidos, por exemplo, ameaçaram suspender a Rússia do SWIFT, né, que é o sistema financeiro, tudo. Então é uma coisa que seria muito desastrosa para a Rússia. Eu tenho certeza que o Putin sabe disso. E ele também sabe que a OTAN hoje é a maior força militar do planeta. Apesar da Rússia ter uma força considerável, tanto os Estados Unidos quanto os outros países da OTAN não são países fracos, né, militarmente. Então poderia ser desastroso também para a Rússia nesse sentido. Tanto econômico quanto militar. Poderia causar uma derrota muito grande. Seria uma guerra difícil, obviamente, não seria nada fácil, né, derrotar a Rússia, mas a superioridade americana e da OTAN em si é considerável. Sim, eu confio muito na ideia, né, que a gente até explora bastante teoricamente no curso, de paz nuclear. Né? Eu acho muito difícil um conflito num molde tradicional, um conflito militar em moldes tradicionais, porque uma escalada poderia ser completamente fatal para o Uhum, continente, para mais de um continente. Né? Sobre o sim. SWIFT, bom, os Estados Unidos eles sempre empregaram, né, como arma diplomática, né, e lateral a intimidação militar, os embargos econômicos. Né? Então nós temos, nesse ano de 2022, nós temos um impasse, um estranhamento que permanece, que continua entre os Estados Unidos e o Irã, por conta do prosseguimento do programa nuclear do Irã. E mais uma vez nós podemos ver os Estados Unidos punindo, né, esse país com sanções econômicas. Fazer isso com a Rússia seria muito mais atrevido que com países menores, como o Irã. Mas é possível Uhum, sim, apesar de eu não achar que vai chegar a esse ponto. É muito parecido, é muito parecido com o conflito diplomático e meio que simbólico entre os Estados Unidos e a China, especialmente no governo anterior do Trump. Né? uhum, São bravatas diplomáticas e políticas, mas nenhuma ação concreta sendo tomada. sim. E eu não sei se essa análise estaria correta, né? Mas pelo menos eu vejo assim uma perda desse poder do dito Ocidente, né? Assim, União Europeia, Estados Unidos, Canadá, enfim, esses países, uma perda de poder no sentido assim econômico, com o crescimento da China e também de outros países como Singapura, que já é um importante centro financeiro, e também até cultural, no sentido de que você pega grandes produções culturais agora estão vindo do Oriente, né?
E eu não sei, eu acredito que uma forma de se lidar com essa perda de espaço, de certa forma, seria essas ameaças, enfim, que são feitas, né, por esses países ocidentais. Então, a Rússia, por exemplo, é um país que está crescendo sua importância ali dentro da Europa, com a dependência do gás, né, a Europa dependendo muito do gás. Também, com as mudanças climáticas, a Rússia agora já tem portos importantes no Ártico, né? Eu estava vendo uma reportagem falando que a distância para você fazer comércio entre a Europa e a China pelo canal de Suez é maior do que se você fizer pelo Ártico, pelo Oceano Ártico, né? Eu vi Então, essa assim, reportagem também. Mas só te interrompendo aqui, só um adendo, um parênteses, mas essa rota, né, ela ficaria congelada praticamente o ano todo, né? Então dificulta um sim, pouco. sim. Mas o que eu digo é com as mudanças climáticas, né? E tudo isso pode se tornar uma peça importante dentro desse xadrez mundial, né? Então, assim, você acha que tem sentido esse crescimento asiático estar incomodando, assim, o, o mundo ocidental, vamos dizer assim? Então, está havendo um choque de civilizações, de certa forma? Olha, não necessariamente. É, quando nós falamos de hegemonia, né, e aí está tanto a hegemonia militar e econômica quanto a hegemonia cultural, nós estamos falando de um país, de um hegemona, hoje os Estados Unidos da América, mas já foi o Reino Unido, anteriormente a França, dependendo de cada historiografia, né? Se a gente for voltar do século XVIII para trás. Mas o hegemona, ele tem um custo altíssimo ao ser, vamos dizer assim, o vigia noturno do mundo, ou a liderança moral e política, de uma forma geral. Custa caro ser o hegemona. E os Estados Unidos da América não estão dispostos a custear a sua própria hegemonia já há algum tempo. Não quer dizer que eles deixaram de ser hegemons. E nem que os Estados Unidos, de uma forma geral, são uma potência em decadência. Não é isso. Eu não acredito em decadência, em colapso do poder americano. Especialmente por causa do poder que o dólar fornece aos Estados Unidos. Uhum. Mas ao mesmo tempo em que você tem os Estados Unidos da América saindo um pouco de cena dessa liderança mundial, dessa hegemonia, vocês têm os países asiáticos, especialmente do Sudeste Asiático, especialmente a China, aproveitando alguns espaços que são deixados vazios, mas não todos eles, e muito menos a maioria deles. Os estados asiáticos, eles não têm interesse em substituir os Estados Unidos. A China não tem interesse em substituir os Estados Unidos da América. Eu acredito que não. Entendi. E eu creio que o Partido Comunista Chinês, nos últimos anos, sob Xi Jinping, deixaram isso bem claro. Eles têm uma Uhum. visão de mundo, eles têm uma visão de relações internacionais, eles têm uma visão de globo que é diferente dessa visão que nós temos no Ocidente, que é diferente dessa visão acadêmica, anglo-americana, que nós acabamos por nos acostumar. A China está preocupada com o território dela. Eles querem preservar suas fronteiras, fortalecer sua coesão social e sua economia interna, sem dispersar energia com questões geopolíticas externas. A não ser ali em alguns problemas territoriais, em algumas ilhas, frente ao Japão. Né? Mas fora isso, é um atraso, é um empecilho ao projeto de Estado chinês tentar substituir os Estados Unidos como o vigia noturno do mundo. Uhum.
Entendi. E assim, culturalmente você acha que também não há essa. Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo. Nos últimos anos, os doramas, né, da Coreia do Sul, essas produções, o próprio K-pop também, né? Os animes do Japão, eu lembro que há um tempo atrás assistir anime era uma coisa assim de só os mais nerds. Hoje virou uma coisa mainstream, né? Todo mundo assiste, todo mundo comenta, então assim, pelo menos culturalmente você não acha que pode haver um embate, assim, uma maior influência, né, dessa cultura oriental no mundo, né? Uma certa orientalização do mundo, vamos dizer assim. Olha, essa exportação de mídia, de entretenimento, especialmente para o público infanto-juvenil, do Oriente para o Ocidente, ela já é feita pelo menos uns 30 anos, né? Se a gente for pegar a indústria de anime do Japão. Não é crescente, especialmente se nós pegarmos hoje esse mercado, né, de exportação de séries e de música, né, e de bandas da Coreia do Sul. Mas eles servem mais como uma propaganda do estilo de vida e do próprio desenvolvimento econômico da Coreia do Sul e do Japão, do que como um concorrente à mídia de entretenimento que é produzida pelos Estados Unidos e em Uhum. parte pela Europa também. Nenhuma indústria de anime ou de dorama chega aos pés da indústria cinematográfica dos Estados Unidos hoje, tendo como pivô ali os filmes da Marvel, por exemplo. Uhum. Então há uma diversificação de mercado, mas não há uma substituição, na minha opinião, de mídia oriental sobre a mídia americana. Entendi. Professor, voltando um pouco sobre a questão do conflito entre Rússia e Ucrânia, você falou no começo do podcast que está se especializando agora em como os eventos políticos e geopolíticos influenciam as bolsas de valores, né? Qual a sua opinião sobre esse conflito atualmente? Como esse conflito pode afetar as bolsas ao redor do mundo? Bom, essa possibilidade de conflito, que o mercado financeiro ele trabalha com expectativas, né? Ela já encareceu alguns produtos dos mercados futuros, como o petróleo, como o trigo e como o próprio gás. E esse encarecimento foi mal recebido pelos mercados financeiros de uma forma geral, fazendo alguns índices cair. Ao mesmo tempo, fica difícil isolar qual evento geopolítico necessariamente está causando certas quedas abruptas, né, nos índices de bolsa de valor, porque nós estamos saindo de uma pandemia, né? E a pandemia foi um grande evento geopolítico do século até agora. O derretimento da B3, né, do índice Ibovespa, em março de 2020, foi uma coisa absurda. Inclusive, o mercado de petróleo ele foi muito afetado pela pandemia, porque as pessoas em lockdown, fazendo home office, demandaram menos transporte, né, o transporte público, o transporte individual. Os comércios, de uma forma geral, eles foram fechados, né, e demandaram menos abastecimento. E o preço do petróleo, antes do impasse entre a Rússia e a Ucrânia, despencou, gerando um grande déficit para os grandes estados produtores de petróleo e membros da OPEP, como, por exemplo, a própria Rússia.
Então nós estamos em um momento geopolítico que ele é híbrido. Tem o peso da pandemia, tem o choque possível entre a Rússia e a Ucrânia. Nós temos as eleições midterm nos Estados Unidos esse ano. E regionalmente nós temos alguns outros eventos políticos internos que são muito importantes para os índices de bolsa de valores também, como as próprias eleições presidenciais aqui no Brasil. É muito difícil você ter um momento específico da progressão temporal do índice de uma bolsa de valores em que seja possível destacar um único evento político ou geopolítico que tenha causado determinada queda ou valorização do índice. Mas se for para pegar de uma forma geral o que nós estamos vivendo hoje, ainda é um cenário, ainda é um ambiente completamente tomado pelos efeitos da pandemia, que não acabou. Certo, certo. Por exemplo, com a iminência, né, desse conflito, alguma coisa pode negativamente acontecer para os Estados Unidos, e quando eu digo negativamente, eu quero dizer, por exemplo, um pouco da desvalorização do dólar, mas não apenas em índices. Eu digo assim, as economias deixarem de usar o dólar como moeda norte, né, digamos, como que foi estabelecido em Bretton Woods, e um pouco também dessa desvalorização em geral do dólar, né? Tipo, mas eu fico pensando também que com a desvalorização do dólar, né, não existe outra moeda para ascender, né, ao lugar do dólar. Qual que é o seu pensamento sobre isso? Sim, qualquer guerra, né, qualquer evento de choque militar maior no globo causa um decréscimo no comércio internacional, de forma sistêmica, de forma global. Isso necessariamente leva à desvalorização do dólar, o que é um problema para a economia americana. Agora, como você disse, não há nenhum candidato a substituir o dólar como moeda internacional. Houve uma conversa, alguns anos atrás, de que Pequim poderia usar a sua própria moeda, o renminbi, como moeda de transação internacional ao comercializar com os seus vizinhos diretos. Isso não foi para frente. Já houve também uma conversa quando a ideia dos BRICS e do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS era mais forte, de que poderia existir uma moeda dos BRICS também. Esse projeto não foi para frente. E talvez a discussão que nós temos hoje no campo monetário que mais se aproxime de um concorrente ou um substituto para o dólar americano e para várias outras moedas nacionais também, seriam as próprias criptomoedas, né? Mas o seu desenvolvimento ele ainda é muito singelo, ainda é muito incipiente. Nós temos El Salvador, né, como um país que adotou as criptomoedas, mas é um exemplo muito isolado de como isso pode tomar um cenário institucional nacional maior. Sim. Concordo 100% com o que você falou e, assim, realmente muito, muito complicado ter essa substituição do dólar, né? Mas pegando esse gancho, até desvalorização das bolsas de valores, próprio conflito Ucrânia e Rússia e tudo, quais você acha que vai ser os desdobramentos para as relações internacionais no ano de 2022? Você acha que tem algum evento para a gente ficar de olho? Algo que talvez seja importante? Até de uma perspectiva da nossa política externa também? Você acha que as eleições
podem dar uma nova roupagem à nossa política externa? Enfim, quais são as perspectivas aí para o nosso ano? Bom, eu acho que é um ano, como eu disse antes, que vai ser marcado principalmente pela pandemia do Covid-19. A China talvez seja o país que tem o maior sucesso no combate ao Covid e, e que tem as melhores políticas, né, de controle da pandemia. E ainda assim, a política que eles almejam de zero Covid tem poucas chances de ser bem sucedido, né, pelas variantes que vão surgindo do vírus. Eu acho que é um ano muito importante para que sejam definidas as relações da população civil de uma forma geral e dos governos a respeito das grandes empresas de tecnologia e esse mundo de algoritmo, né, que nós estamos vivendo agora. Entendi. Muito legal essa questão. Nunca tinha parado para pensar nessa questão do mundo de tecnologia, né? Das big techs. Algumas empresas já Mas. estão indo, especialmente empresas menores, elas já estão se tornando 100% sem escritório, né? Uhum, Officeless, né? Todos os funcionários em home office. Muito muitos planejamentos voltados para o trabalho híbrido e para o trabalho remoto já vinham sendo feitos por várias empresas nos últimos anos, mas que ainda não haviam sido implementados, foram adiantados por conta da pandemia. Então, uhum, muitas e muitas empresas, muitas corporações já tinham um plano de trabalho remoto forjado para ser implementado nos próximos 2, 3, 5 anos. E não foram pegos de surpresa quando a pandemia chegou. Então, por mais que o vírus retroceda, nós não vamos voltar ao estado de coisas no mundo, no tecido social, no mundo do trabalho, na economia, como era antes. O que nós chamamos de capitalismo de plataforma, ele veio para ficar. Na internet, alguns anos atrás, ou quando nós começamos a utilizar a internet, nós acessávamos websites, né? Hoje, a maior parte da nossa atividade na internet, ela não é feita necessariamente em websites descentralizados e diversos. Nós passamos a maior parte do nosso tempo conectados em plataformas. Eu procuro uhum. emprego no LinkedIn, eu tenho contatos pessoais no Facebook, eu peço comida pelo iFood, que é um aplicativo, é uma plataforma. Eu peço uma corrida pelo Uber, que também é uma plataforma. Sim, Falo mal de Deus e o mundo pelo Twitter, que é outra plataforma. Assisto vídeos no YouTube, que é uma outra plataforma. sim. 90% das nossas atividades online são monopolizadas por plataformas. E pegando esse gancho até que você falou do Twitter e tal, né? Assim, discussões muito acaloradas no Twitter acontecem, as pessoas acabam passando dos limites e tudo, a gente sabe como é que é. Você acha que esse debate sobre a liberdade de se expressar nas big techs, né, vai chegar a um nível internacional, de ser debatido talvez nas instituições internacionais, enfim, para se chegar em algum tipo de acordo entre os países para se tratar disso? Ou você acha que esse tipo de debate se restringe a contextos nacionais, vamos dizer assim? Não, não, isso tem um potencial internacional muito grande. E nós vimos, né, como grande exemplo, né, isso acontecendo no âmbito regional. Uhum, Nós temos a regulação de proteção geral dos dados,
que foi levada para frente ali, a GDPR, né, na União Europeia em 2016. Então, todos esses dados que essas plataformas recolhem, e não só as plataformas, mas várias empresas, até do varejo, né? Quantos dados, né, a farmácia tem de nós? A utilização das empresas, de uma forma geral, pelos dados pessoais obtidos de forma eletrônica pelas empresas, eles começaram a ser intensamente regulados pela autoridade política da União Europeia, que serviu de benchmarking para vários países, especialmente os Estados Unidos e o próprio Brasil, com a LGPD, né? Com a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor no ano passado, se eu não estou enganado. E pode ter uma consequência regional também para o Mercosul. Professor, Então, no âmbito transnacional e de integração regional, nós tivemos uma forte reação dos Estados-nação às empresas do capitalismo de plataforma ao redor da privacidade de dados. professor, o nosso assunto ele está muito bom, mas já vai dar 1 hora. Primeiramente, né, eu queria te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui trocando essa ideia com a gente. É sempre um prazer revê-lo, né, entre aspas, conversar com o senhor novamente. E ao final aqui do nosso episódio, eu gostaria de te pedir alguma indicação, seja de livro, filme, documentário, série, sobre essa área de geopolítica, de política internacional. Claro. Meus queridos, eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz. Espero que a nossa conversa tenha sido proveitosa. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo sempre. E vamos lá para as indicações. Vocês pediram para eu reunir algo do tipo, né, quando vocês me fizeram o convite, e eu fiquei muito empolgado com isso. Estou até com uma pilha aqui de histórias em quadrinho que eu queria indicar para os estudantes de relações internacionais. Mas antes, eu queria comentar sobre um filme que eu acho que todo estudante de RI deveria assistir no primeiro período. É um filme de 2006, não sei se vocês conhecem, chamado O Bom Pastor, The Good Shepherd, do Robert De Niro. Esse é um filme que conta sobre os bastidores da fundação da CIA, logo ali no interregno, né, do final da Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria. Vale muito a pena ver esse filme. Além de historicamente e politicamente ele ser muito interessante para nós que estudamos geopolítica, ele é um filme muito bem feito, né? Uma trama eletrizante e até um pouco assustador em alguns momentos. E te dizer que eu passei pelo primeiro período sem assistir, hein? Eu assisti no primeiro período por recomendação do Leandro. Então, eu sempre falo desse filme. Quando eu era estudante no UniBH, nós tínhamos uma videoteca de relações internacionais, né, que os alunos alugavam, né, os filmes de RI, que tinham conteúdo, né, sobre RI. E esse filme estava lá. Tinha outros muito bons. Pessoal, eu gosto muito de histórias em quadrinhos. Não sou nenhum colecionador, nenhum aficionado, coisa do tipo. Minha coleção é bem pequena até. Mas eu tenho aqui alguns volumes que eles são muito interessantes para as relações internacionais. Eu recomendo Fax de Sarajevo, do Joe Kubert, que conta o angustiante cerco a Sarajevo na década de 90, na Bósnia-Herzegovina, né? É assustador o que fizeram com aquele povo que ficou cercado na cidade. E a demora, né? Nós estamos falando de OTAN aqui, mas a demora
das coalizões militares, da ONU, da França, dos Estados Unidos, para intervir naquele conflito. Eu recomendo também Palestina, do Joe Sacco, uma história em quadrinhos muito bonita, mas também sobre um tema muito pesado, mas que nós temos que nos inteirar nele, que obviamente é o conflito Israel-Palestina, mas de uma forma muito pessoal, doméstica, de vizinhança, mostrando o dia a dia das pessoas que moram ali nas áreas que sofreram assentamentos israelenses, né, que foram expulsas das suas casas ou na faixa de Gaza. E por fim, uma outra obra que é até bem conhecida, tem filmes sobre ela e tudo, que eu acho genial, que é o Watchmen, do Alan Moore e do Dave Gibbons. O Watchmen, né? Famosíssimo. Aquela crítica, né, aos super-heróis americanos, mas de forma bem sombria, e que nos mostra vários momentos importantes da política estadunidense, como o governo Nixon e o fracasso no Vietnã, entre outras coisas, né, como a própria violência urbana da década de 70 e 80 nas grandes cidades estadunidenses. Recomendo muito, gente. Leiam mais graphic novels, né, que eles chamam hoje. Nossa, muito legal. Sobre política e relações internacionais. Eu não conhecia esse Palestina e nem o primeiro que você indicou, né? Realmente não conhecia. O filme eu já tinha ouvido falar, até por conta das suas aulas, você já citou, né? E o Watchmen também muito famoso. Mas é isso então, Leandro. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. A gente fica muito honrado de você estar estreando com a gente esse projeto aí. E bom, é isso. Muito obrigado. André, você quer falar alguma coisa para a gente poder encerrar? Obrigado. Sim. Pedir o pessoal para visitar, né, nosso site, nossas redes sociais. A gente está em todas. TikTok, YouTube, LinkedIn também. Né? Só não estamos no Twitter. Isso. E vocês foram os primeiros a produzir conteúdo de RI para o TikTok. Parabéns. Viu? Muito obrigado. E também, Leandro, te convidar para caso algum dia queira escrever algum artigo, né? Pode ser de opinião, qualquer coisa. Para você escrever algum artigo para postar no nosso site. Farei sim. Assim que eu tiver alguma coisa que preste, que possa ser publicado. Qualquer tema que você quiser. Que encaixe no site de vocês, eu vou entrar em contato sim, viu? Obrigado pelo espaço. Sucesso Obrigado, com Leandro. RI Connect. Muito obrigado.